Na vibrante, porém tumultuada, década de 1960, Pequim encontrava-se no epicentro da Revolução Cultural, uma tempestade que alterou para sempre a paisagem cultural e social da China. A cidade, pulsante de fervor e entusiasmo, testemunhou a ascensão dos jovens guardas vermelhos, que, impulsionados por um fervor radical, destruíram mais de 2 milhões de livros em sua cruzada contra os elementos percebidos como burgueses. Eles perseguiram duramente aqueles considerados ricos e educados, vistos como adversários dos ideais revolucionários de Mao Tse-tung. O próprio Mao havia acendido essa campanha ardente para purgar a China de quaisquer influências que contradissessem sua visão, declarando até mesmo à classe média uma ameaça à pureza de sua revolução. No entanto, em meio a essa agitação caótica, o foco dos guardas vermelhos mudou inesperadamente para um idoso jardineiro, uma figura discreta que vivia tranquilamente sob a proteção de Mao. Essa mudança de alvo levantou várias questões prementes. O que esse humilde jardineiro poderia ter feito para atrair a ira da juventude zelosa da China? Ele estaria escondendo um segredo escandaloso que poderia reescrever os anais da história chinesa? E mais intrigante ainda, como sua existência aparentemente insignificante estava entrelaçada com a grande narrativa do legado imperial de 2000 anos da China? Hoje, em Histórias UOL, mergulharemos profundamente na saga cativante e não contada do último imperador da China, explorando a conexão enigmática entre este idoso jardineiro e uma história envolta em mistério e intriga. Junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas do tempo para revelar uma história tão envolvente quanto surpreendente, prometendo uma jornada pelo passado da China tão esclarecedora quanto interessante. No crepúsculo de 1950, o presidente Mao Tse-tung lançou um esquema audacioso conhecido como Grande Salto Adiante, marcando uma tentativa crucial de impulsionar a China para a modernidade através de reformas agrícolas radicais e princípios econômicos comunistas. No entanto, a iniciativa rapidamente se transformou em desastre, precipitando uma das mais devastadoras fomes na história humana, que reivindicou quase 50 milhões de vidas. Esse cataclismo não apenas representou uma catástrofe agrícola, mas também sinalizou uma profunda crise na liderança chinesa. À medida que o descontentamento dentro de seu próprio Partido Comunista crescia, Mao viu sua autoridade sendo desafiada. Em uma dramática luta pelo poder, ele mobilizou a juventude da nação, incitando a revolução cultural. Esse movimento visou a chamada elite e burguesia, resultando em violência generalizada e agitação. Tragicamente, umas 2 milhões de pessoas pereceram sob essa onda de autoritarismo distópico. Relíquias culturais e riquezas foram dizimadas ou perdidas, incluindo uma estimativa de quase 45 milhões em ouro, arte e joias. Além disso, os guardas vermelhos, fervorosos jovens apoiadores de Mao, destruíram aproximadamente 4.922 dos 6.843 locais designados oficialmente como culturais e históricos em Pequim sozinhos. Em seu zelo, os guardas vermelhos também visaram educadores, acusando-os de promover ideologias ocidentais e submetendo-os à humilhação pública e agressão. Eles saquearam 114 mil casas e deslocaram quase 77 mil indivíduos. Essas depurações se estenderam até aos membros do Partido Comunista, particularmente aqueles críticos das políticas de Mao. Em meio a esse caos, um homem idoso aparentemente comum tornou-se um símbolo improvável das purgas brutais da época. Servindo como editor para a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, esse homem magro, com quase 60 anos, passou sua vida anterior como jardineiro e mecânico. No entanto, ele não era um cidadão ordinário. Ele era Aixin Dioro Puyi, também conhecido como Henry Puyi, o último imperador da China e um resquício persistente de uma linhagem imperial de 2000 anos. Apesar de ter abdicado do trono 3 vezes, o passado de Puyi o tornou um alvo para os guardas vermelhos. Milagrosamente, ele escapou de sua ira, pois o Partido Comunista rapidamente o colocou sob custódia protetora, marcando sua terceira e última proteção pelo Estado. A Revolução Cultural continuou a ferver por mais uma década, mas a vida de Puyi silenciosamente chegou ao fim em 1967, quando seus rins falharam. Seu falecimento sinalizou o fim definitivo da história milenar da China imperial. Uma era concluída não com festa, mas em silêncio abafado. A vida extraordinária de Puyi se estendeu dos salões opulentos da Cidade Proibida durante a dinastia Qing a uma existência humilde como cidadão reformado na China maoísta, refletindo as mudanças turbulentas do século XX, do colapso de seu império e da Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa e o estabelecimento da China comunista.
Após a morte de seu tio, o imperador Guangxu, a imponente imperatriz viúva Cixi, no auge da política da dinastia Qing, escolheu o jovem Pu Yi como sucessor ao trono imperial. A manobra de Cixi foi calculada. Ao colocar uma criança no trono, ela poderia continuar a exercer sua influência nos bastidores, controlando efetivamente o império. No entanto, o destino tinha outros planos. Cixi faleceu apenas um dia antes da ascensão oficial de Pu Yi, deixando o império em um estado frágil. O jovem Pu Yi, apenas uma criança, foi então lançado na opulência isolada da Cidade Proibida. Isolado de sua família de origem, foi criado entre uma comitiva de eunucos que eram compelidos a satisfazer todos os seus caprichos. À medida que Pu Yi começou a entender a extensão de sua autoridade, ele comandava caprichosamente a punição dos eunucos por desprazeres menores. Em meio a essa corte de servidão, a única figura que ousava impor alguma disciplina ao jovem imperador era sua ama de leite e mãe substituta, Wen Chao Wong. Antes que Pu Yi pudesse amadurecer o suficiente para compreender suas responsabilidades imperiais, seu primeiro-ministro, Yuan Shikai, aproveitou uma rebelião para desmantelar a dinastia Qing. Yuan então se estabeleceu como o primeiro presidente da República da China, que agora é sediada em Taiwan. Apesar de sua deposição, a imperatriz viúva Longyu foi persuadida a endossar o édito que formalizava a abdicação de Pu Yi com uma oferta de 1.700 libras de prata e uma promessa de anistia. Pu Yi permaneceu na Cidade Proibida, alegremente inconsciente de sua deposição. A equipe do palácio, mantendo uma fachada, continuou a tratá-lo como imperador. Ele estava cercado por cortesãos e servido refeições luxuosas, enquanto companheiros de brincadeira, estritamente disciplinados se Pu Yi ficasse descontente, faziam-lhe companhia. Inicialmente, Yuan Shikai professou um compromisso com a democracia, mas à medida que as aspirações democráticas começaram a entrar em conflito com suas ambições, ele suprimiu parlamentares eleitos e, eventualmente, se declarou imperador. No entanto, o destino interveio mais uma vez, e Yuan faleceu antes que sua coroação pudesse acontecer. Em uma reviravolta surpreendente, Pu Yi foi brevemente restaurado ao trono com o apoio do senhor da guerra Zhang Xun, um reinado que durou apenas 11 dias. Em 1924, o agora ex-imperador de 18 anos foi compelido a deixar a Cidade Proibida para sempre. Em uma reviravolta dramática do destino, Pu Yi, o último imperador da China, foi expulso de seu palácio ancestral e buscou refúgio inicialmente nas paredes da embaixada japonesa. Conforme as tensões políticas fervilhavam, ele mais tarde se mudou para Changchun, uma cidade sob controle japonês desde 1931. Desesperado para recuperar seu direito de nascimento imperial, Pu Yi procurou o ministro da guerra japonês para obter ajuda. Este pedido, inadvertidamente, serviu às ambições imperiais do Japão, fornecendo um pretexto para expandir suas políticas expansionistas na Ásia. Ao ocupar a Manchúria, uma região profundamente entrelaçada com a linhagem de Pu Yi, o Japão encontrou um ideal fantoche em sua figura. Embora Pu Yi estivesse desiludido com o governo de apenas um fragmento da China, um contraste acentuado com o domínio completo que lhe foi prometido, ele aceitou o papel relutantemente. Apesar de ser sua terceira tentativa no poder, Pu Yi permaneceu uma marionete. Suas ações orquestradas não eram por sua própria vontade, mas pelas diretrizes do imperador japonês. Entre 1935 e 1945, sob o governo nominal de Pu Yi, a Manchúria tornou-se o local de crimes de guerra horríveis. A infame Unidade 731 conduziu experimentos terríveis em quase 12 mil prisioneiros de guerra, incluindo homens, mulheres e crianças. Pu Yi, por cumplicidade ou impotência, ignorou essas atrocidades. Além disso, o exército japonês implantou táticas brutais e armamentos na China, armazenados e autorizados no estado fantoche de Manchúria. Essas ações levaram a perdas catastróficas, com mais de 200 mil pessoas perecendo. Os japoneses também impuseram trabalho forçado em larga escala, obrigando quase 10 milhões de civis chineses a migrarem para a Manchúria. Com os ecos tumultuosos da guerra ainda ressoando, o capítulo monumental na vida de Pu Yi como regente oficialmente se concluiu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, marcado pelo uso de bombas atômicas pelos Estados Unidos, inclusive uma delas devastadoramente lançada sobre Nagasaki neste dia, a paisagem geopolítica estava mudando rapidamente. Enquanto isso, apesar da rendição formal do Japão no dia 15 de agosto, o conflito em Manchúria teimosamente persistia. As forças soviéticas fizeram uma incursão ousada, continuando a batalha por quase uma semana. Em meio ao caos, Pu Yi tentou fugir, mas foi capturado, selando seu destino de ser levado não para a segurança, mas para os climas ásperos da Sibéria.
Contrariamente às suas sombrias expectativas de condenação, Pu Yi se encontrou em Chita, onde, para sua surpresa, foi tratado com um respeito inesperado, quase como um embaixador. Sua nova vida no exílio foi marcada pelo conforto. Ele se adaptou ao estilo de vida russo, deliciava-se com 3 refeições robustas por dia, complementadas por chá da tarde, e foi atendido por um séquito de médicos, enfermeiros e atendentes. Seus dias eram preenchidos com livros, jogos de tabuleiro e um rádio, pequenos luxos que o mantinham conectado ao mundo exterior. Pu Yi alimentava sonhos de se realocar para os Estados Unidos ou Grã-Bretanha, imaginando um exílio luxuoso financiado pelos milhões em joias e obras de arte que ainda possuía. No entanto, as relações rapidamente deterioradas entre a União Soviética e seus aliados de guerra desfizeram quaisquer esperanças de um santuário ocidental, já que os soviéticos relutavam em renunciar ao seu prisioneiro valioso para nações que rapidamente se tornavam rivais. O tabuleiro geopolítico pós-guerra era volátil, com a União Soviética observando atentamente as lutas pelo poder entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung na China. Independentemente do vencedor, ambos os lados tinham o mesmo plano sombrio para Pu Yi, uma execução pública. Em desespero, Pu Yi suplicou às autoridades soviéticas que lhe permitissem asilo permanente em troca de seu testemunho contra o Japão no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Apesar de sua cautelosa evitação de qualquer autoincriminação, seus apelos foram ignorados. Pu Yi foi eventualmente transferido para Khabarovsk, um lugar com privilégios marcadamente menores, embora ainda mantivesse uma semelhança de conforto. Foi lá que ele descobriu uma paixão pela jardinagem, cultivando um lote vazio de terra que lhe foi fornecido. Em uma reviravolta do destino, exatamente 5 anos após sua captura, em agosto de 1950, Pu Yi foi devolvido à China após a vitória decisiva de Mao Tse-tung. De volta à sua terra natal, Pu Yi enfrentou as duras realidades do encarceramento. Não mais um imperador, ele era agora apenas mais um detento no Centro de Gestão de Criminosos de Guerra de Fushun, na província de Liaoning, submetido a um rigoroso programa de reeducação para prisioneiros políticos. Os detalhes de seu encarceramento permanecem escassos, mas foi durante esse tempo que Pu Yi escreveu sua autobiografia. Em uma reviravolta surpreendente, ele foi concedido anistia por Mao Tse-tung em 1959 e tornou-se um defensor fervoroso das políticas de Mao. Esta notável história de um imperador caído percorrendo o tumulto do século XX mostra a resiliência e adaptabilidade de um indivíduo que navegou pelos extremos altos e baixos da fortuna. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários o que acharam sobre a vida do último imperador da China? Gostariam de conhecer mais sobre essa cultura? Se tiverem temas para nos sugerir, escrevam nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.